Fala pessoal do sexto e do sétimo ano também. E aí, como é que vocês estão? Esse vídeo, tá? É da aula 5, tá junto sexto e sétimo ano, só pra gente começar aí, por conta do livro Miguel e o sexto ano, tá? O que nós vamos falar aqui nessa aula 5, né? Eu espero que a leitura esteja bem, vocês estejam gostando da leitura, principalmente se divertindo com as aventuras do Miguel aí no sexto ano. E também estejam se conectando, né? Ou seja, estejam vendo, né, algumas identificações com a história do Miguel, né? Que a gente viu que é bastante interessante e que conta coisas, né? Tô aproveitando, tô ajeitando aqui a câmera junto. Acho que foi, melhorou, tal. Conta coisas que se passam normalmente no sexto ano, conforme o pessoal do sexto. Por mais que esteja diferente aí, esse ano que a gente está vivendo também passou, né? E do sétimo também já passou, né? Como se deparar com professores novos, uma quantidade de professores, né? Tudo aquela história que a gente está vivendo, né? Fazer amigos novos, a questão do medo, né? De enfrentar essa mudança. Acho que todo mundo se depara com isso. Isso é importante a gente saber, tá? Mas qual é o objetivo aqui da nossa aula, dessa aula 5? A gente precisa entender esse texto, que é um texto grande, como a gente está lendo aí nas nossas aulas às terças-feiras. É uma narrativa grande, não é pequena nem nada. E como é um texto narrativo, para facilitar o entendimento de vocês, né, é preciso pontuar aqui algumas coisas. Qual é o objetivo então da aula 5? Entender os elementos da narrativa que compõem, que estão presentes no Miguel no sexto ano, né? Espaço, tempo, personagem, enredo e narrador, tá? Vou falar aqui de 4 elementos nesse vídeo. Espaço, né? Que é o local onde ocorre o texto, né? O local onde ocorre o texto. O que a gente tem que entender aqui através do espaço no texto, no livro, né? Que o espaço, ele determina na narrativa as ações dos personagens, o que os personagens vão fazer no texto, né? Como o autor vai criar as ações que os personagens vão fazer. Vai fazer, né? Vai acabar fazendo no texto, né? Nós temos aqui 2 espaços, a escola e a casa de Miguel, né? A gente fica bem declarado, né? A gente põe assim, os 2 principais e ali vão ocorrer ações bem características nesses espaços, né? Os problemas, os conflitos que ele vai viver na escola e os conflitos que ele vive dentro de casa. Aí sim a gente começa a entender melhor o que o personagem vai ver de conflito do texto quando a gente consegue determinar o espaço, tá? O tempo, que é o tempo agora eu vou falar do tempo, tá? O tempo é quando a narrativa acontece, quando a história ocorre, tá? O tempo representa também no texto a possibilidade de situações ocorrerem. Por quê? Vamos pensar aqui só rapidamente. Se eu botar lá no tempo, vamos pensar em 1810, os conflitos de uma criança que está no sexto ano, né? De uma do pré-adolescente no sexto ano, provavelmente é diferente de uns conflitos de hoje. Então, determinar o tempo também ajuda a gente a identificar quais são as possibilidades de conflito que o personagem vai viver. Aqui não tem uma especificação, porque não fala uma correta, que não fala assim, uma data precisa, né, de quando aconteceu a história. A gente sabe que é uma história atual, isso é importante, por conta dos conflitos que a gente consegue, principalmente vocês que estão lendo, que são alunos do sexto e do sétimo ano também, que já vivenciaram o sexto, passaram por esse mesmo conflito que Miguel passou. Né? A gente está percebendo isso na leitura. Então, o que eu posso dizer para vocês é que o tempo é atual, tá? E a história toda vai se passar em um ano da vida do Miguel. Em um ano na vida do Miguel. Isso é importante frisar, ok?
Então, falar do espaço-tempo, agora a gente vai para o narrador. O narrador a gente viu, né, que é quem conta a história. Nós conhecemos dois, o observador e o personagem. O observador é aquele que não participa da história, o personagem é aquele que já participa da história, né? E a diferença para a gente identificar no texto é a predominância da pessoa dos verbos e dos pronomes. Terceira pessoa, né, verbos e pronomes terceira pessoa, a gente tem um narrador observador, e o verbos e pronomes na primeira pessoa, o narrador personagem. Então o narrador aqui é o personagem, porque se a gente vê, a gente tem lido aí, tem visto que o narrador de Miguel e sua história é o próprio Miguel, que é o personagem da história, o principal personagem da história. Então, por essa razão, o texto todo é escrito com verbos e pronomes com predominâncias na primeira pessoa. Agora, o que isso traz para o texto? É importante a gente frisar, né? Quando o narrador é personagem, o leitor, a gente, né, que está lendo a história, está conhecendo a história, por exemplo, de Miguel, tá? Sobre o ponto de vista do Miguel. As impressões que ele tem quando ele estava passando por seus conflitos dele. O que ele sentia, o que ele presenciou, deixou de presenciar. Então o narrador personagem traz essa característica para o texto, o entendimento do ponto de vista do personagem que está contando a história. E para finalizar, o personagem, que a gente sabe que são nossos queridinhos aí, porque todo o texto narrativo é constituído através... As ações, a escrita é feita através dos conflitos que os personagens vivem. Então, nós temos o personagem que é dividido em protagonista e antagonista. Protagonista é o Miguel, né? Que ele é o protagonista da história. E o antagonista é quem vai entrar em conflito com ele, né? Até onde está na leitura, o antagonista ainda não se figurou, porque não tem ninguém ainda para entrar em conflito com o Miguel. Mas vamos continuar lendo para ver se alguém se configura como antagonista dessa história. E tem vários personagens secundários, não menos importantes, como os amigos da escola, o avô, né? Todos os personagens vão entrar na história para trazer um objetivo que o autor, na hora de escrever, pensou: vou trazer esse personagem aqui, porque o nosso protagonista, o Miguel, vai viver esse conflito nesse momento aqui. Então, os personagens ajudam a gente a ler, e é através dos personagens que a gente consegue entender as ações que ocorrem dentro do texto, tá? Então, fechamos a aula 5, é isso que eu estava querendo falar, sobre esses 4 elementos da narrativa: espaço, tempo, narrador e personagem, para a gente conseguir entender o texto. E tá, na aula 6 a gente vai continuar falando sobre o livro Miguel e Sexto Ano, vendo o 5º elemento, que é o enredo. Então, tchau, tchau, galera. Boa leitura para vocês e até a próxima aula.